E eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, né, no livro de Neemias. Uma passagem bem conhecida. Neemias, no capítulo 1 mesmo. Amém? A minha Bíblia, de repente, vai estar numa versão diferente de alguns irmãos, porque é aquela viva, né? Então, a leitura dela é mais atualizada. Posso ler? Diz assim: História da vida de Neemias, filho de Acalias, escrita por ele mesmo. No mês de Quisleu, no 20º ano de Artaxerxes, rei da Pérsia, enquanto eu estava no palácio, na cidade de Suzã, um de meus irmãos, chamado Anani, veio me fazer uma visita, em companhia de alguns homens que haviam chegado de Judá. Na conversa que tive com eles, procurei saber como iam as coisas em Jerusalém. Como estão os judeus que restaram, aqueles que voltaram do cativeiro? E como está Jerusalém? Perguntei a eles. Eles responderam: as coisas por lá não andam nada boas. Os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província de Judá passam por grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém ainda estão derrubados e as suas portas estão destruídas pelo fogo. Quando ouvi o que eles disseram, sentei-me e chorei. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava o tempo orando ao Deus dos céus. Então clamei: ó Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e é misericordioso com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os seus ouvidos estejam atentos e os seus olhos abertos à oração que o seu servo está fazendo noite e dia em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso que nós, os israelitas, temos pecado contra o Senhor. É verdade, eu e meu povo temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado de forma perversa contra o Senhor. Não temos obedecido aos mandamentos e às leis que o Senhor nos deu por intermédio de seu servo Moisés. Por favor, lembre-se do que disse ao seu servo Moisés: se vocês pecarem, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, mesmo que estejam espalhados como escravos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, eu os trarei de volta para este lugar que escolhi para ser adorado. Percebam que Neemias aqui orou a Deus declarando a própria promessa que o Senhor já tinha feito para o povo. Orou a palavra. Nós somos os seus servos, nós somos o povo que o Senhor resgatou com o seu grande poder e o seu forte braço. Ó Senhor, por favor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração deste seu servo. Ouça também as orações dos seus servos que têm prazer em honrar o seu nome. Ajude-me para que eu hoje seja bem-sucedido e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu trabalhava como copeiro do rei. Amém? Quando essa palavra nasceu, assim como da outra vez que eu preguei também, de um momento de oração. Quando eu estava orando com meu marido lá em casa, a gente na mesa de oração, e nós estávamos orando. Foi pela igreja que a gente estava orando? Foi, né? Nós estávamos orando pela igreja. E aí, no meio da oração, a gente estava orando num sentido. Só que no meio da oração, o Espírito Santo começou a me tomar e me levou para esta passagem, para esta palavra. Só que na oração, o Senhor falava comigo sobre casamento. E no momento que a gente orava, eu fui tomada pelo Espírito Santo, e ali falando em línguas, e ali clamando ao Senhor pela igreja. E o Senhor me deu uma revelação de Neemias como o marido, como o esposo, e as esposas, as mulheres, como a cidade.
Só que isso eu vou deixar para o final da pregação, porque antes, aí as coisas vão mudando, né? Porque a gente vai orando e pedindo confirmação do Senhor. E eu falei, Senhor, mas a minha igreja, nem todas as pessoas são casadas, algumas são viúvas, outras divorciadas, outras ainda vão casar. Como que eu posso direcionar? E aí, ao longo da semana, todos os dias, aquela palavra ali na minha mente, eu buscando o direcionamento do Senhor. E ontem, quando eu sentei, e assim, engraçado, eu lavo a louça e Deus ia falando alguma coisa, eu ia lá anotava. Aí eu passava a roupa, Deus ia falando, eu ia lá, eu anotava, para não perder a revelação. E aí, ontem de noite, eu acabei de fazer meus afazeres e sentei na mesa para escrever, estudar mais um pouquinho. E aí o Senhor me deu um direcionamento para toda a igreja. Cada um aqui representando a sua casa, porque nós estamos falando sobre família, não é, pastor? O pastor deu direcionamento sobre família. E pastor, e antes do Senhor, a gente orou no sábado lá em casa, o Senhor me deu essa palavra, no domingo o Senhor falou, o tema vai ser sobre a família. Eu falei, então o Espírito Santo está alinhado, né? É assim que ele vai agindo. Fala com um aqui, fala com outro ali, e a mesma coisa vai alinhando. E aí eu comecei a anotar. Percebam que no primeiro versículo, a notícia chega até Neemias, né? Os irmãos dele vão lá, Ananias, né, e os amigos vão lá encontrar com Neemias e levar para ele uma notícia. Só que eles chegaram lá, a princípio, eles não já chegaram falando. Neemias perguntou, como andam os judeus? E aí eu acredito que eles ficaram assim, não queria dizer não, mas estou aqui conjecturando, tá? Mas as coisas não andam muito bem não, eu soltou o verbo. E aí o Senhor falou comigo assim, a notícia da destruição dos muros de Jerusalém chegam até Neemias e não são boas notícias. E o que isso traz para a gente? Quando nós estamos passando por um problema na nossa casa, com alguém da nossa parentela, na nossa família, dificilmente nós conseguimos enxergar o que está acontecendo. Normalmente essa notícia vem de alguém de fora. Alguém que passou e viu, alguém que ouviu. Hoje em dia a internet entrega tudo também, né? Alguém que no status passando o dedinho viu, alguém no trabalho que ficou sabendo, alguém que chegou até você e trouxe aquela notícia. E aí, não que Neemias não fosse uma pessoa cuidadosa com os seus, mas ele estava num lugar distante. Então, quando foram visitá-lo, e ele perguntou, levaram para ele aquela notícia. Mas qual foi a primeira reação de Neemias quando ele ouviu a notícia? Qual foi a primeira reação? Orar. Primeiro, a palavra diz que ele chorou. Que ele chorou e ficou chorando durante alguns dias. E depois ele correu para orar. E foi lá nesse lugar de oração que Deus foi dando todas as estratégias do que ele precisava fazer para reconstruir a cidade derrubada, a cidade caída. Então, o que o Senhor fala para mim e para você hoje como igreja, representando a nossa casa? Quando os ruídos de destruição dentro do seu lar começarem, e você ouvir os burburinhos, não saia espalhando, não saia se vitimando, não saia reclamando, entregando o que está acontecendo dentro da sua casa. Vai orar. Aleluia. Corre para os pés do Senhor, porque é Ele que vai dar as coordenadas do que você precisa fazer. Porque nós fazemos muitas vezes ao contrário. Eu entendo, não estou julgando não, eu entendo que no nosso desespero, né, de querer saber como agir, a gente vai para o irmão, a gente vai para o outro, a gente vai para o pastor, a gente vai para o vizinho, a gente vai para o amigo. Mas o primeiro ponto
de partida é você ir para os pés do Senhor. Primeiro você vai orar. Foi isso que Neemias fez. Primeiro ele chorou porque ele se entristeceu de ver os seus familiares sem abrigo, passando necessidade, desolados, numa cidade destruída. Ele ficou triste. Nós ficamos tristes quando vemos algo ruim acontecendo com os nossos. Algum ataque na nossa casa, a gente se desespera. Quando a nossa família passa por uma situação difícil, a gente chora. A gente fica angustiado, a gente não dorme, a gente fica querendo tentar ajudar, querendo tentar resolver. E às vezes a nossa última alternativa é orar. Quando deveria ser o quê? A primeira. A primeira alternativa, porque vai ser lá na oração que o Senhor vai falar com você. De alguma forma Deus vai falar. Se Ele não falar diretamente com você, Ele vai enviar alguém para falar com você. E uma das coisas que eu chamei a atenção, até falei com o Gustavo hoje de manhã, que me chamou a atenção, família não é para ter segredo. Porque se tem segredo dentro da família, não tem proteção. Porque você não consegue proteger o que você não conhece. Você não consegue proteger o que você não sabe. Vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Às vezes o seu filho está usando drogas. Um exemplo, tá, irmãos? Estou falando do filho de ninguém, não. Estou dando um exemplo. Todo mundo lá fora sabe. O coleguinha sabe, o amigo da faculdade sabe, às vezes o pai de um responsável sabe. Todo mundo sabe, mas ninguém te conta. Como que você vai proteger o seu filho se você não sabe? É verdade. E muitas vezes nós até julgamos aquela família, são negligentes. O filho está passando noite fora. Mas às vezes você não sabe, no dia seguinte, quando você acorda, seu filho já foi até trabalhar. Mas você não sabe de onde ele veio, com quem que ele estava, o que ele fez. Todo mundo lá fora sabe, mas você não sabe. Você tem como proteger? Não se protege o que a gente não conhece. Eu sempre repito isso aqui, na igreja, com as pessoas que ficam sabendo de coisas. A igreja é a família, né? Nós somos uma família da fé. E às vezes todo mundo aí está sabendo de um monte de coisas e as pessoas aqui da igreja tomam conhecimento e não vêm ao pastor para falar. Eu sempre bati nessa tecla que isso é errado. Surgiu qualquer coisa, o pastor vai se entristecer, a pastora não vai gostar, não interessa. Chega para o pastor, para a pastora e conta, porque nós somos responsáveis de cuidar.